Sejam todos bem-vindos. Me pediram para apresentar a vocês o Dr. Sérgio Tirsen. Apresentá-lo é desnecessário, porque já é a quarta vez que ele está aqui conosco, e como ele mesmo disse quando aqui chegou, é a nossa casa. Então, o Dr. Sérgio ele é um membro da nossa casa já há um longo tempo, né? Eu pediria a vocês que, aqueles que não o conhecem, que vêm pela primeira vez, que assistam a primeira palestra que ele fez aqui conosco, para que vocês tenham conhecimento do trabalho lindo que é feito pelo Dr. Sérgio e companheiros abnegados lá no Rio de Janeiro, em benefício do próximo. Eu tenho o prazer de acompanhar o Dr. Sérgio no Facebook. E eu digo a vocês que ele é um incansável trabalhador. E eu me canso só de ver o quanto que ele anda. Mas quem faz por amor, como ele faz, nunca se cansa. E eu tenho a certeza que é por amor a esta casa e a todos nós que ele está aqui conosco. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo. A casa é sua, como sempre foi. Haja coração, né, meu amigo? Muito obrigado. Muito bom dia. Acho que eu já tinha falado, cumprimentado alguns de vocês. Eu gostaria de agradecer todo esse carinho, as palavras de acolhimento do nosso querido Marcos. Queria dizer para vocês que é, assim, sempre uma alegria imensa estar em casa, né? E muito especialmente na companhia de todos vocês. Alguns que eu já conheço há mais tempo, né, das primeiras vezes que estive, e outros que estou como que conhecendo agora. A palavra, vamos brincar, de ordem, hoje para mim é gratidão. Por nós estarmos juntos, num dia lindo lá fora e que haverá de ser lindo aqui dentro também. A ideia é de que nós, acredito que até às 15h, possamos examinar o tema com propriedade. Eu sei que hoje é domingo, ninguém tem mais compromisso, não é verdade? Então, não vou falar meia-noite, mas 15 horas é razoável, né? E eu digo isso meio que brincando, mas para lembrar, não é, a ideia de que inúmeros temas espíritas nos poderiam ocupar por um bom tempo, na medida em que nós pudéssemos aprofundar as questões, pudéssemos ter uma etapa de perguntas e respostas, que talvez tenhamos, não é? Mesmo que passe das 5, não tem problema, não é? Então, eu queria lembrar assim com vocês que o tema que os nossos companheiros dirigentes da casa escolheram é aquele que está ali, a importância da casa espírita nos 2 planos da vida. Então, como é que nós poderíamos começar a pensar nisso? Nós nos lembramos que a humanidade tem milhares de anos na sua história. Temos um pouco mais de 5.000 anos de história registrada. O resto todo é bem antigo e nós não temos como que os respectivos registros. Mas nós estamos aqui, espíritos humanos, há milhares e milhares de anos. Só para termos uma ideia de Capela, todo mundo ouviu falar de Capela, né? Entre 40.000 e 100.000 anos vieram os deserdados daquele orbe irmão. Por que a gente diz assim, irmão? Porque os que não puderam ficar em Sírios foram levados para a Capela. Milhares de anos depois, os que não puderam ficar em Capela, porque obstaculizavam o progresso geral daquela humanidade naqueles tempos, foram trazidos para cá. E com isto a gente lembra uma questão cíclica entre as humanidades. E nós nos lembramos uma ideia que é o princípio da solidariedade entre os mundos. Os mundos de Deus,
do Criador e suas humanidades são de alguma forma solidárias. Por isso que nós temos as transmigrações. Por isso nós falamos hoje numa outra ideia, que é a ideia de transição planetária. Lembram disso? É novidade para vocês? Não. Então, transição planetária é uma expressão relativamente ventilada nos dias atuais no meio espírita, porque fora dele não há essa ideia, esse conhecimento. E a ideia de transição, nós poderíamos pensar, quem é que falou nisso por primeira vez? Vocês têm ideia? Ultimamente, né, muitos expositores, estudiosos da doutrina e que dividem o conhecimento com os demais companheiros, falam em termos de transição. Não é? Nós temos, aliás, no mesmo computador, palestras sobre isso, para aprofundar essa questão. Mas fica a ideia de que parece que só recentemente se fala nisso. Mas quem começou foi Allan Kardec. Então, no livro A Gênese, capítulo 18, a Gênese não é um livro da codificação kardeciana? Podemos desencarnar sem fazermos a leitura das obras básicas? Podemos, mas não convém. Porque os conteúdos doutrinários espíritas fundamentais estão nos livros da codificação. Nos livros com a assinatura do grande autor, que é Allan Kardec. No livro A Gênese, no tal capítulo, o nome do capítulo é Os Tempos São Chegados. E aí vai haver uma mensagem que vai ter o título A Geração Nova. O que ele diz ali? Que para que o mundo se aperfeiçoe, para que o mundo se encaminhe para vivências felizes, é preciso que aqueles, aliás, ele não diz assim, mas nos moldes de Sírios e de Capela, só para lembrar os eventos semelhantes mais próximos, o processo agora é aqui. Nós vamos ver o trigo permanecendo e o joio sendo levado para evoluir numa outra realidade, compatível com o estado espiritual desta grande coletividade que terá que partir da Terra, como os espíritos dizem, para rudes degredos reeducativos a que fazem jus. Vocês entendem quando eu digo assim? Então a ideia de transição, essa palavra, esse jeito, transição planetária, está nessa mensagem. Essa mensagem é de Arago, que era primeiro-ministro da França, era tão competente que ele desencarna, morre. E em seguida já é um dos espíritos da codificação kardeciana. E colabora. E é ele que fala em transição. Então reparem, nós estamos lembrando algumas etapas e questões ligadas à nossa vida terrena. E quando nós falamos em termos de casa espírita, nós lembramos outras questões para nós nos situarmos. Que dia que é hoje? Dia 7 de abril? Não é que é? No dia 18 de abril, agora, o que o 18 de abril nos recorda, nos lembra? A primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos nós, historicamente, pensamos no surgimento da doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos, que começou quando? 18 de abril de 1857. Então nós vamos comemorar agora quantos anos, propriamente, desde que o Livro dos Espíritos foi publicado? 162 anos. Muito bem, então, depois de todo esse tempo, nós tivemos um primeiro centro espírita na França, que o próprio Kardec gerou, criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E desde então, nós vamos vendo o surgimento de inúmeras casas espíritas no mundo todo. Vejam aqui na nossa região dos Estados Unidos da América. Vamos pensando na América como um todo.
como você pode encontrar em diversos outros países que, aliás, inclusive, com uma certa frequência nós temos visitado. A ideia qual é? Nós precisamos lembrar de que nesses 162 anos nós tivemos espíritas conhecendo as obras de Kardec e movimentando a realidade do movimento espírita. O movimento espírita é o conjunto das instituições e de todos aqueles que trabalham nelas, no sentido da difusão do espiritismo no mundo e no sentido da confecção, elaboração de todos os projetos no sentido de que o espiritismo se espalhe pelo mundo. E a outra ideia é a ideia dos centros espíritas como núcleos de trabalho para a realização de diversas atividades em moldes diferentes, no sentido de que sejam facilitadores, de que o espiritismo venha a ser para o mundo o que talvez já seja para alguns de nós. Então a gente lembra uma coisa importante, existem várias atividades espíritas, tipicamente das instituições no mundo todo. Então é muito difícil nós termos uma casa espírita sem a palestra público-doutrinária, que é a reunião pública em que se fala a respeito dos temas espíritas, como nós estamos juntos realizando agora. É muito difícil nós não vermos, por exemplo, enquanto nós estamos estudando, as nossas crianças estão sendo atendidas pelos nossos monitores da evangelização infantil, que é uma tarefa da maior importância. No Brasil, lá de onde quase todos vocês vieram, como também de diversos outros núcleos de atividades cristãs, espíritas, no mundo todo. Eles são o mundo do futuro. Quando Arago dizia na mensagem que é preciso que haja a mudança, os maus, os perversos, os que estão contrários às iniciativas do bem, da luz, do entendimento, da paz, de tudo aquilo que Jesus vem tentando plantar na humanidade, semeando no coração de todas as pessoas, existe uma grande leva de espíritos que desejam o oposto. E a hora chegou e eles vão embora. Para que a gente tenha uma ideia, eles são muitos. Por isso o mundo ainda é com as características da Terra e da nossa humanidade nos dias atuais. Depois a gente volta a comentar um pouco sobre isso. Mas eu queria lembrar que palestra público-doutrinária, nós queremos que o Espiritismo cumpra o seu verdadeiro papel, a questão mais fundamental, mais básica, é que nós o conheçamos, é que nós dediquemos as nossas energias, as nossas horas, para que nós vejamos a doutrina espírita não apenas como que ventilada entre nós, mas ela sendo trazida para a nossa realidade interna. Porque, do contrário, nós podemos saber do Espiritismo em larga escala, mas enquanto nós não nos modificarmos, nós não estaremos fazendo aquilo que é a essência do processo evolutivo da criatura humana, do espírito imortal que somos todos nós. Não é assim? Nós temos uma dificuldade, sabe qual é? A dificuldade é que nós estamos na matéria. Nós temos um corpo físico, a nossa chamada vestimenta carnal. E quando o nosso espírito veste uma nova roupagem, porque já vestimos muitas, o cérebro biológico, físico, limita a nossa condição espiritual. Fazendo uma comparação, é o passarinho que tem que entrar e ficar na gaiola. Ele veio da natureza. A natureza é o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Mas por necessidades evolutivas, nós temos que reencarnar. E reencarnando, nossa área de atuação é uma gaiola. Pode ser uma gaiola menor, maior, mas lembrem que nós estamos limitados. Então, apesar de algo necessário que é a encarnação,
Nela, nós temos limitações de entendimento, de percepção, de adequação aos princípios fundamentais do processo evolutivo do ser humano imortal, que somos nós. Então, por isso a leitura é importante, o estudo, a dedicação, a prática. Nós conversávamos com o André, aqui da casa, porque ele esteve me trazendo até uma etapa do percurso, de Newark para cá, a importância da atividade mediúnica para os que estão participando das reuniões mediúnicas. É uma escola de vida, é uma universidade, onde você só vai aprender de fato aquelas questões se você tiver a oportunidade de estar ali. E ele lembrava algumas experiências dele e eu lembrava outras minhas, nessa questão que estamos ressaltando agora. Então eu queria lembrar com vocês, porque estamos desejando fazer do nosso encontro de hoje uma coisa leve, uma coisa que nos permita certas reflexões, de tal maneira que nós nos situamos. São milhares e milhares de centros espíritas no mundo inteiro. Posso contar para vocês uma coisa? Qual é o país com o maior número de centros espíritas no planeta Terra, claro? De Júpiter a gente não entende nada, não é verdade? É o Brasil. Agora eu vou perguntar para vocês. Qual é o país com o segundo maior número de centros espíritas, claro que de novo aqui na Terra? E agora vale uma caixa de bombons. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei se eu digo isso, mas no Brasil eu digo importados. Mas vale a pena, porque importados pode ser da Bélgica, da Suíça, não é verdade? Da Itália, são os melhores. E eu vou dizer, a caixa, por enquanto, é média. Se demorar muito, eu vou ter que prometer caixa grande. Porque aí... Oi? Ah, eu esqueci de dizer, para ficar bem combinado, que quem erra é que traz a caixa. Tentando ser justo, como eu não tinha comentado antes, eu não vou exigir nada. Até, mesmo assim, estaria nos meus direitos. E eu aprecio muito o chocolate, como acredito que seja também algo da maioria de vocês, algo muito humano, não é verdade? E aí eu pergunto, qual seria o país que é o número 2? 2 caixas. Olha que bacana, era a resposta que eu queria, mas não é a certa. Porque durante muito tempo nós pensávamos que em Portugal, pelo número de instituições, ele seria o segundo. Vale a pena nós também nos lembrarmos, algo que é em paralelo, é que existem países em que o espiritismo ele é nativo. Ele surgiu das pessoas daquela nacionalidade. Portugal é um grande exemplo. O movimento espírita português é originário dos portugueses. Brasileiros ou outras nacionalidades, pessoas delas que vão até ali, são uma grande minoria. A maioria do movimento é autenticamente português, como é na Argentina, como é no Paraguai e em outros países também. Mas com muita frequência, movimentos espíritas de certas nacionalidades são a partir da vinda de brasileiros a esses países. Vocês entendem muito bem isto aqui, não é? Talvez 98% do movimento espírita americano seja originalmente trazido por brasileiros da nossa pátria para a América. Na Austrália e na Nova Zelândia, por exemplo, é a mesma coisa. Na Bélgica já há um equilíbrio, um pouco de belgas e um pouco dos brasileiros, enfim. Então Portugal sempre se pensou que era, na verdade, o segundo país em número de centros. Até que houve, por questões de congressos mundiais, de escolhas de países para que os eventos fossem ali realizados, se descobriu que Cuba
tem muito mais centros espíritas, mais do que o dobro de Portugal. Então, Cuba é o segundo país, vamos chamar assim, mais como que espírita do planeta. Vejam só quantas reflexões. E não é o nosso tema, então eu vou fazer apenas uma observação. Por causa das questões de ser uma ilha, por questões de isolamento geográfico e político, de aspectos revolucionários que nós não vamos nos deter, a doutrina espírita propriamente, o livro espírita kardeciano não chegava. Vocês entendem isso? Por causa do isolamento. Sabem o que a espiritualidade fez? Fez com que certos espíritos preparados renascessem na ilha de Cuba e uma determinada família, vários médicos e médiuns, recebeu, vamos dizer assim, os seus integrantes, toda uma literatura que é nas mesmas bases e fundamentos do que nós conhecemos por Kardec. E isso foi gerando grupos familiares que foram se desenvolvendo ao longo das últimas muitas décadas, a ponto de nós fazermos todo o inventário na ilha de Cuba, eu já estive lá 2 vezes, e aí nós vamos ver que o número é muito superior a Portugal. E de outro exemplo, de um espiritismo nativo, que cresceu, que surgiu, inclusive com providências especiais. Vocês entendem? Que quando a hora é chegada, quando há merecimento, necessidade, a espiritualidade superior como que arregimenta condições para que a luz da verdade, através do conhecimento espírita, chegue onde é preciso chegar. Enfim, vamos deixar esse tema para uma outra oportunidade. Nós nos lembramos de algo a mais. Eu estou no primeiro slide. São 129. Vocês entendem? Eu olho ali para o relógio olha para mim, a gente fica num dilema. Não é? A ideia, então, qual é? Nós, como espíritas, hoje podemos entender que a vida no planeta se dá em 2 grandes aspectos. A vida dos encarnados, nos moldes da nossa vida nos últimos anos, nas muitas existências que todos nós já tivemos, e também o mundo espiritual. Na verdade, é o contrário. Em termos da vida do universo, a vida verdadeira, vamos dizer assim, os ambientes especiais e próprios da vida dos espíritos humanos é mundo espiritual. Isso aqui na matéria, esse estilo de realizações, isso é típica de mundo semi-primitivo, de mundo de provas e expiações, de mundo que caminha para a regeneração, mas ainda muito distante dela. Então, a verdadeira casa e, portanto, a verdadeira realidade de nossos espíritos e das nossas vidas é um mundo espiritual. Então quer dizer que eu já estou na gaiola, então eu tenho limitações, porque estou prisioneiro no corpo. É verdade. E aí o que acontece? Nós temos dificuldades de entender os mecanismos todos da vida, porque nós estamos na gaiola por um tempo, maior ou menor, para cumprirmos uma programação espiritual, a nosso benefício. E sendo a nosso benefício, é a benefício da humanidade. Mas vejam só, quando nós estamos na matéria, nós não estamos todos na superfície. Em qualquer lugar da geografia da Terra. Agora, estamos em Long Branch. Ontem, eu estava no Rio de Janeiro, onde eu resido. Então, a ideia qual é? Nós temos 7,6 bilhões de humanos vivendo na matéria. Em todos os países da Terra. A Islândia tem pouca gente. No Alasca também. Mas tem gente em tudo quanto é lugar. Então, os encarnados vivemos na superfície. Concordam? Alguém pode ser trabalhador de uma mina de carvão a 2 quilômetros de profundidade, mas trabalha um pouco ali e depois sobe e retoma a sua vida na superfície.
A gente usa o avião todos os dias. A gente sobe, sai da superfície, mas depois aterriza, não é? Muito bem, no mundo espiritual a coisa é diferente. Quando espíritos de qualquer condição moral estão em corpos físicos, o que acontece? Estamos mesmo assim todos na superfície. No mundo espiritual é tudo diferente. Como assim? Nós somos os mesmos, então não há diferença entre nós e eles. Vocês entendem isso? Até porque ontem nós estávamos lá, agora estamos aqui, no futuro, no grande amanhã, que pode ser daqui a dias ou décadas, estaremos de volta em casa. Aonde? No mundo espiritual. Enquanto isso, muitos até lá estarão renascendo e ocupando novos corpos, inferno, céu, purgatório e limbo. Com o advento da doutrina espírita, tudo isso ficou mais claro. E a ideia de que o mundo espiritual, ele não é com todo mundo junto. Em que sentido? Espíritos mais preparados tendem a subir e a viver nas alturas, nas esferas mais altas. Espíritos de condições medianas tendem a viver na vizinhança dos encarnados, numa ideia de umbral médio, só para a gente começar a lembrar ou relembrar alguns termos. Mas muitos espíritos, vivem aonde? Nas esferas inferiores. Vamos dar nomes para que a gente se situe melhor? Aqui do lado, o que eu quero dizer aqui do lado? Espíritos já desencarnados, claro, e que visitam os templos religiosos. Espíritos que visitam os cemitérios, moram ali. Espíritos que morreram nos hospitais, nas terapias intensivas, nos ambulatórios, nas enfermarias, ficam nos hospitais, porque não têm ideia de como tudo funciona. Não sabem nem o caminho de casa, porque outros que sabem vão para casa, sem se darem conta, às vezes, que morreram. Ah, então tem espírito em casa? Sempre tem. É para acreditar? É para acreditar. Alguns vêm para visitas amorosas, fraternas, esclarecedoras, visitas de cuidadores que eles são, porque são da mesma parentela espiritual. Nós não aprendemos isso? Que há a parentela espiritual e a parentela corporal biológica? Ou não aprendemos? Tudo isso importa, porque tudo é parentela, tudo isso é afinidade, tudo isso é amor. Então, muitas pessoas desencarnam e, sem maior conhecimento, querem continuar em casa, porque estão lá há 30 anos, 50 anos, é o ambiente onde estão o tempo todo. Qual é a ideia? Permanecem ali, muitas vezes tentando conversar com os demais integrantes da família que permanecem encarnados e estranham que eles não respondem às suas indagações, às tentativas de entrosamento e diálogo. Porque eles não tinham ideia de que morte significaria a continuação da vida e a possibilidade de convivência e de progresso conjunto. Então, nos lares há espíritos. Então, a gente lembra, há espíritos em todo lugar. Essa região, no entorno dos encarnados, nós chamamos de umbral médio. Para distinguirmos de um tal de umbral inferior. Vocês lembram disso? Lembram de nosso lar? Astral City. Do you remember? Vocês não leram esse livro? Gente, é leitura obrigatória. Existem os 88 livros astros. Vou deixar a lista com o Marcos. O WhatsApp vai passar para todo mundo. 88 são para serem lidos nesta vida. Se não chega lá do outro lado, vai ter mais 800, vai dar mais trabalho, é melhor começar agora. Livros de cabeceira são 112. E se quiser, põe tudo na mesma. Se tiver uma outra cabeceira, divide. Mas a ideia qual é? Checklist. Eu vou enviar, e aí vocês vão ver, ó, já li Paulo Estevão, já li Nosso Lar,
Aí começa a procurar e não li. O que isso significa? Trabalho dobrado quando morrer. Em que sentido? Vai ter que lidar da vida no além-túmulo, ou nela, o que não lidou aqui porque não tinha leitura, não tinha esclarecimento, não tinha preparo. Aspectos que o livro espírita nos dá. Vocês entendem? Por isso que há toda uma, vamos dizer, um empreendimento da espiritualidade trazendo para nós aquilo que nós precisamos obter. Para que a gente modifique a nossa vida aqui e agora. Posso contar? Vocês sabem qual é o sentimento mais comum no mundo espiritual? Quando as pessoas acordam de um certo período de adaptação após a morte, se dão conta que estão vivos. Olham para si e veem o seu estado. Olham para o mundo espiritual à sua volta e, dependendo, ou se decepcionam muito ou se encantam. Porque tudo depende de onde vão quando desencarnarem. Se vão para as regiões umbralinas inferiores é uma coisa. Se vão para as regiões superiores é outra coisa. Mas qual é o sentimento mais comum dito pelos espíritos? Exatamente isso. Eu acho que ela já me assistiu outra vez. Eu não sei, mas é capaz que sim. Ou então na internet, porque tem muita coisa lá. Então é uma lembrança super oportuna, não é? A ideia de que arrependimento é um sentimento marcante. Porque muitas vezes, vê se vocês me entendem, uma reflexão, nós pensamos que nós somos quem nós não somos. Ainda. Nós nos damos umas notas um pouco melhores do que as notas que realmente fariam sentido para nós. A gente pensa em 8, 9, numa escala de 10, mas nós andamos beirando 4, talvez 5. Vocês entendem a ideia? E aí nós chegamos do lado de lá e nos surpreendemos com algumas vivências que teremos que ter, para que nós possamos compreender quem somos e as nossas verdadeiras necessidades. Isso não aconteceu com o tio André? Não é o André trabalhador da casa, é o André Luiz, que é nosso tio. De tanto favor, de tanto esclarecimento que ele nos trouxe, através da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. E não é verdade que o tio André era médico, era pai de família, era estudioso, era culto, morreu num pós-operatório de cirurgia de câncer de intestino. Para onde ele foi? Então, se aqui tem espíritos e aqui é umbral médio, lá é umbral inferior. Quando vocês leram o livro, vocês ficaram pensando o quê? Gostariam de viver no umbral inferior? Ali nas imediações, na vizinhança daquele pântano onde o tio André permaneceu alguns anos, 6, 7 anos? Nós pensávamos assim, Deus me livre. Não é verdade? Disso eu estou fora. Não é? Mas a ideia qual é? André Luiz não teve chance de refletir sobre tudo isso, porque não havia, vamos dizer, conhecimento dele a respeito. E ele viveu a vida como quis viver, usando o seu livre-arbítrio para as suas decisões pessoais. E culminou que ele precisou daquele estágio, que ele fez muito bem, que lhe fez despertar para certas questões morais que ele ainda não tinha despertado. Até que ele lembra da mãe, até que ele ora, e aí vieram buscá-lo e o levam para tratamento ainda em nosso lar. Então lembrem-se de uma questão. Nós temos umbral médio, umbral inferior. Vocês lembram de Veneranda? Linda ela, não era? Fisicamente, não sabemos. Quem era a Veneranda? A ministra de nosso lar. Quem é que nos introduz sobre as qualidades morais de Veneranda? Vale meia caixa.
quem souber lembrar de uma pessoa. Lembram da história? André Luiz não era médico? Aí ele ficou bonzinho. Foi tratado por Clarencio, por Aniceto. Lembram deles? E aí ele ficou ótimo. E muito dedicado. Teve episódios que ele já ajudava. E aí ele disse aos seus superiores, eu sou médico, era médico na Terra. E eu gostaria de ser médico aqui, de ajudar o pessoal que precise. Lembram que havia hospitais? Ele próprio não foi parar no hospital? E o que os espíritos superiores disseram? Você não. Você não está preparado. Ainda. Tudo é ainda. E aí mandam o André para onde? Câmara de retificação. E aí ele encontra a da meia caixa de bombons, Narcisa. Lembram de Narcisa? Narcisa era como uma enfermeira. Ela limpava o chão e a realidade da câmara de ajuda aos espíritos necessitados que ali ficavam internados. Pois bem, André estagia e é essa entidade que diz para André, André, a ministra veneranda, ela tem 1 milhão de horas trabalhadas na colônia, sem tirar férias, sem reclamar, sem esmorecer, igual a qualquer um de nós. Não é verdade? Vocês têm ideia de 1 milhão de horas o que é? Não é pouca coisa. Alguém aqui é de origem portuguesa? No momento, não. É porque Portugal tem a sua mentora. O Brasil tem o anjo Ismael. Já ouviram falar? Pois bem, o equivalente a Ismael para Portugal é Isabel de Aragão. Rainha Santa, um espírito extraordinário. Isabel, Rainha Santa e Veneranda são o mesmo espírito. O que mostra o vínculo histórico espiritual entre os dois países, além do que nós já conhecemos. Mas essa história é longa, tem coisas lindas para um dia a gente examinar, mas não vai poder ser hoje. Então nós nos lembramos de que todos vocês, se leram o livro, vocês não sonharam de quando desencarnados terem chance de viverem na colônia Nosso Lar? Quem é que, sabendo da descrição das características de vida espiritual na colônia, não começa a ter uma conversa com a veneranda? Tia, por favor, consegue um lugarzinho para mim e para os meus amores, para minha família, para os meus amigos. Eu gostaria muito de viver ali. E como foram 2,5 milhões de exemplares do livro e 2,5 milhões de espectadores nas salas de cinema do mundo inteiro, vocês imaginem o incômodo para a veneranda. Em que sentido? Pedidos, súplicas. Tinha gente de joelhos. Em que sentido? No sentido de, comparando com o que é a vida terrena, historicamente, e para muitos ainda nos dias atuais, a ideia do bálsamo que seria viver numa colônia umbralina, mas de umbral superior. Olha como é importante adjetivar. Porque se eu não adjetivo, eu digo umbral, fica aquela ideia de André lá embaixo, de pântano. Lembram? Ele sendo acusado de suicídio. E ele sabia que ele não tinha tirado a própria vida. Mas ele era um suicida involuntário. Lembram? Pelas questões que ele se envolveu. Pois bem, e aí a gente lembra, vou contar, espero que vocês durmam bem hoje à noite. Para baixo do umbral inferior, trevas. Leram os outros livros? Lísias, com André Luiz. André pergunta para Lísias, o instrutor, o que são as trevas? E Lísias diz, é o que há de maior sofrimento no planeta. E quando ele diz isso, ele não falou ainda nas zonas abissais. E essas zonas, umbral inferior, trevas e abismo, são as mais populosas da Terra. Então, quando se fala em termos de degredo, nós estamos falando de bilhões de humanos. Querem ver outro particular? Emmanuel é livro astro, chamado Roteiro. No capítulo que ele fala o grande educandário, que é a Terra,
ele diz que somos 20 bilhões de humanos. Então, se nós somos 7,6 de bilhões aqui do lado de cá, fazendo uma aritmética simples, somos 12,4 bilhões de desencarnados no mundo espiritual. E como que isso se acomoda, como isso se distribui nas esferas de vida? O que existe para cima do umbral superior? A primeira esfera, já de espíritos com certas características, o nome da esfera revela arte, cultura e ciência. Olha que lindo isso, gente, para a nossa reflexão. Ah, então vale 2 caixas de bombom. Tinha um homem que veio a ser médico e ele viveu na Inglaterra na época da varíola. Oh, o que eu estou ganhando? Água? Muito obrigado. Eu pensei que era um chocolate quente, mas tudo bem. Não é? Suíço, não é? Mas é uma água fluidificada. Isso aí tem um valor incalculável. Eu vou ingeri-la já já. Obrigado, querida. Então, esse moço vivia numa região de Londres onde a varíola matava as crianças. E aí o que acontece? Ele vai estudar medicina e ele vai acompanhando a tragédia da varíola daqueles tempos. Muitos morreram, adultos e crianças. E aí ele tem uma ideia, que é tipo um insight. Sabe o que ele faz? Ele pega tipo uma pena metálica de uma caneta, fura uma pústula variólica de uma pessoa doente. O que ele faz? O que vocês fariam? Levaria para o microscópio para estudar? Podia, mas não ia conseguir encontrar nada, porque varíola é vírus. E vírus, nos microscópios dos primeiros tempos, você não podia verificar nada, ao contrário, com as bactérias sim. Pois bem, ele inocula no filho. No filho são. O que acontece? O filho não adoece, mas ele testa no filho. Os vizinhos, as crianças vizinhas, muitas delas morreram. E mesmo assim ele sabia e inocula no filho. Sem que se soubesse na época. Vocês entendem isso? Outra ideia, essa estratificação vai mais ampla para aquela que como que envolve todas as esferas. Amor fraterno universal. Porque o amor é tudo. O progresso de uma humanidade se dá pelo amor de cada integrante e dos maiores que amam a todos os outros. Por isso é uma envoltória da maior riqueza, do maior patrimônio moral. E ainda tem a do governo da vida. Então vamos de novo. Umbral médio, umbral inferior, André, trevas e abismos. Para cima, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo da vida. E o centro espírita, que é o nosso tema, está na crosta. E aí todos os trabalhadores, todos os frequentadores estão no meio do caminho, entre as regiões de maiores dificuldades e as regiões superiores. Então, as atividades espíritas, por exemplo, as atividades mediúnicas, nós temos ali um centro de trabalho, são milhares no mundo inteiro, vocês viram Brasil, Cuba, Portugal e tantos outros. São poucos os países do mundo onde não há centro espírita. Na Bulgária não tem, eu devo ir no ano que vem. Na China, em Beijing, eu fui para um evento. Não há nenhum templo religioso lá, depois de um longo período de comunismo. Não há igreja. As coisas estão mudando. De tal maneira que no futuro nós vamos ver questões espirituais ventiladas de várias formas, por grupos diferentes, a bem do mundo, do progresso de todas as nações, de todos os países. Pois bem, então nós nos lembramos que o centro espírita, quando nós temos uma reunião mediúnica, nós temos espíritos de onde? De todas as esferas.
Centro espírita é o centro nevrálgico da interligação entre as esferas espirituais. Não que outros templos não possam sê-lo, mas como a mediunidade exercida a favor da caridade e do progresso, seja a psicografia, a psicofonia, o passe, as reuniões com exercícios de vidência e aspectos terapêuticos deste intercâmbio entre o plano físico e o mundo espiritual, a ideia qual é? A ideia de que é uma estratégia da espiritualidade. Que nós vinculemos os que precisam de socorro com os socorristas, falando em português mais simples. Vocês entendem? E a ideia da figura do médium, do trabalhador espírita devotado, seja o dirigente, seja o passista, mesmo que eles não sejam médiums ostensivos, mas esse conjunto maravilhoso que a doutrina espírita, quando chegou no mundo, ela chegou para nos ajudar. E nós nos lembramos de uma mediunidade que era uma mediunidade fenomênica. O que é isso? Uma mediunidade para aqueles tempos de Kardec. De antes, as irmãs Fox. Lembram disso? Andrew Jackson Davis, aqui nos Estados Unidos. Emanuel Swedenborg, na Suécia. Eram médiuns notáveis que chamavam a atenção pela fenomenologia mediúnica. Havia um que saía, levitava. Eu vou contar o que eu sei, acreditem. Saía pela janela, levitando, 3 andares. Entrava pela janela vizinha, de volta para o ambiente. Ele está até reencarnado no Brasil. Era uma mediunidade para chamar a atenção da espiritualidade. Depois veio o período da mediunidade já não fenomênica, o que não quer dizer que não tenhamos fenômenos lindos ainda hoje, e graças a Deus, a ideia da mediunidade missionária, em que nós temos a figura extraordinária daquele que simboliza, que representa esta mediunidade missionária, que é Francisco Cândido Xavier, que é um espírito que nós pensamos que conhecemos algo sobre, mas nós não sabemos ainda da sua verdadeira grandeza. Um dia vamos falar dele. E agora nós estamos vivendo uma outra etapa, chamada mediunidade de parceria. Vê se vocês me entendem. Nas reuniões mediúnicas, de um modo geral, os médiuns estão em torno de uma mesa e começam a receber espíritos, muitas vezes pelo que nós chamamos de psicofonia ou de incorporação. São termos, os dois são válidos. Ou então, a partir de escritos, aquilo que nós chamamos de escrita automática ou psicografia. Ou seja, a vidência e outros fenômenos, que são fenômenos, vamos dizer, em que a espiritualidade envia os espíritos, eles nos envolvem, os médiuns da equipe, e as comunicações se estabelecem. Mas hoje nós temos, além disso, que sempre existiu, a ideia de que o telefone também toca daqui para lá. Vocês entendem que um grupo de médiuns, exercendo passivamente a mediunidade, recebem os espíritos que devam ser esclarecidos, auxiliados, trazidos para o encontro mediúnico pelos benfeitores espirituais? Isso é um trabalho lindo que o movimento espírita realiza ao longo de décadas, 1,5 séculos. Mas hoje o telefone tilinta daqui para cá, porque depois de 162 anos de doutrina espírita, de movimento espírita, de centros espíritas, de estudos dos livros astros, dos livros de cabeceira, a ideia qual é? Nós já nos adiantamos um pouquinho. Nós já compreendemos certos mecanismos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para nós pensarmos no encerramento, porque eu acho que o relógio ainda está funcionando. Eu tentei exercer um efeito magnético para que o ponteiro grande se ficasse imobilizado. Mas eu estou um pouco enfraquecido, porque eu viajei muitas horas do Brasil ontem para cá. Estou ainda me refazendo de questões
próprias disso e não adiantou, porque ele continua lá chegando perto das 11h30. É o que me parece. E o pior é que são 2 relógios, é para o expositor não se confundir. Ele olha, se ele tem dúvida, procura o outro, estão iguais, sincronizados. Isso é um fenômeno quântico, até entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, isso é coisa para a gente ver no ano que vem. Aí, ainda estou tentando, vocês me ajudem para ver se ele para ali. E eu estava falando de quê mesmo? Que eu dei uma volta tão grande, não é verdade? Qual era o tema? Isso, espiritismo, então está tudo certo. A ideia qual é? Brumadinho. 342 entre mortos e desaparecidos. Há muitos anos, o grupo mediúnico lá do Rio de Janeiro, em Copacabana, trabalha procurando resgatar vítimas de dramas coletivos. Posso falar disso? Sim. E aí o que acontece? Acontece o acidente, que vitima muitas pessoas ao mesmo tempo. O grupo se reúne, prepara-se normalmente, prece de abertura, leitura edificante, como vocês fizeram hoje, como se faz em toda parte. E aí nós abrimos pedindo socorro para Brumadinho e colocando a equipe mediúnica a postos. Não são eles que decidem. No fundo, eles decidem e nos intuem sobre o que atender. Há uma reciprocidade, há uma afinidade de propósitos, porque nós que já estudamos um pouco, nós já sabemos o que a espiritualidade maior deseja. Claro, existe uma coisa chamada empatia, chamada a maneira de você, como se você estivesse desencarnado e pudesse olhar o mundo um pouquinho de cima, o suficiente para perceber as raízes do sofrimento da Terra, das pessoas, da nossa humanidade. E aí você tenta disponibilizar as equipes mediúnicas para que os atendimentos se multipliquem. Agora eu só vou fazer uma observação. Não são 342? Nós não podemos abrir a reunião com o propósito de uma outra época, em que você vai ter filas de espíritos atrás de cada médium, para termos 18 reuniões mediúnicas, de 3 horas cada uma, para que possamos atender todas as vítimas de um desastre. Hoje a gente trabalha nos moldes e nas bases edificadas, construídas desde sempre, em todo o período do desenvolvimento das atividades no Centro Espírita, mas utilizando ferramentas novas e convocando a espiritualidade. Essas ferramentas, eu vou fazer apenas uma espécie de introdução, um preâmbulo, é através de campos. Não existe campo gravitacional? Por que os espíritos que estão um pouquinho melhores, quando dormem ou desencarnam, sobem? Porque o perispírito deles é desmaterializado pela evolução moral. Eles não têm a massa que o nosso tem. Como o nosso tem mais massa, o nosso perispírito, quando estamos dormindo desdobrados ou quando estamos desencarnados, o perispírito é mais massivo. Essa é uma expressão que vem da física. O que acontece? Nós descemos. Como não descermos mais? Espiritualizando-nos, evangelizando-nos, transformando-nos em pessoas melhores. Em vez de viciosas, como foi a nossa estrada antiga, mas cada vez mais virtuosos. Virtudes substituindo vícios. Nós não temos orgulho, egoísmo, vaidade. Não tem isso? Será que eu estou em outro mundo? Orgulho, egoísmo e vaidade é de fora daqui? Não está aqui dentro? Ainda, lamentavelmente, num certo sentido. Qual é a ideia? Nós temos que alijar isso tudo. Por isso que nós estamos aqui, é um processo lento, gradual, previsível, programável, envolvendo milhões de espíritos nobres,
que desejam que sejamos felizes. E eles, como já o são, sabem que nós só seremos felizes desmaterializando o perispírito, pelas condições morais melhores. Por isso eles estão conosco, porque nos amam. Por isso a codificação kardeciana, por isso André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, todos eles pela mediunidade sagrada de Francisco Cândido Xavier. Vocês entendem? Ideias de como a coisa se dá? Então o que acontece? Por que a gente desce? Porque o campo gravitacional nos leva para baixo. Então não é por outra questão, não, vamos rotular esse aqui a gente carimba, desce. Não, é automático. É inerente. São aspectos da natureza do ser. Então nós estávamos nos lembrando que, por efeito de campo, você beneficia numa reunião todos eles. E os médiuns observam, e nós só encerramos a reunião quando todos forem devidamente resgatados. Vocês viram o que aconteceu com os meninos, os 10 jogadores do Flamengo? Em 2 reuniões, nós tivemos que resgatá-los um por um, pelo grau de sofrimento de cada um. E aí eu tive chance de conversar com eles em 2 reuniões. Uma na quinta de tarde, outra na sexta-feira de manhã, que foi uma reunião especial, porque na quinta nós não conseguimos cuidar de todos. Especial nesse sentido, a mais além do calendário. Entendem? Não caiu um avião agora da Ethiopian Airlines? Não caiu há pouco da Lion Air, pelo mesmo problema técnico daquela aeronave? Estão todas no solo agora? Não caiu 2 aviões da Malaysian Airlines? Não houve o incêndio na Boate Kiss? Todos esses dramas, a casa espírita, nos 2 planos da vida, porque nós agora estamos vendo o centro espírita, caminho da luz, pela ótica do encarnado, porque estamos encarnados e aqui presentes. Mas aqui nós temos um número imenso de espíritos, amigos, observando tudo, cuidando tudo. E nas reuniões mediúnicas daqui, estes atendimentos também se dão um pouco mais individualmente, mas nós podemos pensar em atendimentos coletivos. Todos esses cenários, por exemplo, os náufragos do norte da África, vivendo os dramas sucessivos de guerras e revoluções sangrentas, pegam embarcações frágeis, com coletes muitas vezes falsos, coletes salva-vidas, tentando chegar no sul da Itália, no sul da Grécia ou na Espanha. Quantos morreram nesse processo? Naufragando nas embarcações frágeis, sem terem ideia da distância que separa o norte da África do sul da Europa. E eles morrem e ficam no mar. E há resgate para todos eles. Reiteradamente nós vamos atrás disso. Posso contar um aspecto um tanto mais delicado? Não? Deixa para o ano que vem? Posso deixar para o ano que vem. Feminicídio no Brasil. Mulheres, namoradas, ex-companheiras, sendo muito maltratadas e mortas por esses homens. Fomos atendendo individualmente, tendo o nome da pessoa, procurando retirá-las de uma região da espiritualidade de sofrimento, pelo mal que vivenciaram, pela dor, pelo sofrimento, a partir de alguém onde antes havia amor e agora virou ódio, a ponto de gerar a desencarnação violenta. Muito bem, acolhê-las todas. Até que nós, vendo o número de casos, nós começamos a pensar, nós temos que buscar as origens disso. Porque tratar e cuidar de todas elas, nós podemos fazer isso, estávamos fazendo. Mas a ideia qual é? De onde vem a inspiração para o mal? Para a guerra, para, vamos dizer, a ganância, para as invasões de um país em relação ao outro em busca de petróleo, em busca de terra,
por pretextos variados, mas sempre por uma ganância de certos dirigentes de nações. Muito bem, de onde vem isso tudo? De onde vem dependência química, tráfico de drogas? Uma coisa, somos nós vulneráveis ainda a certas substâncias químicas da toxicodependência. Isso é uma questão pessoal humana, às vezes. Seja droga lícita, como tabaco e álcool, sejam drogas ilícitas, como crack no Brasil, que é uma tragédia, como outras muitas drogas que são aqui também conhecidas. A ideia qual é? Seres abissais. Eu não falei de abismo? Vocês acham que eles estão descansando? Vocês acham que eles estão estudando a realidade? Eles vêm e são os expulsos de Sírios. Eles têm um conhecimento que vocês não fazem ideia. São inteligentíssimos, mas perversos. Quando a gente pensa em degredo, são eles os que vão embora. Já estão indo. Então, se eu penso em prevenção de feminicídio, eu tenho que trabalhar a educação, que é, vamos dizer, a ciência básica a bem da humanidade. Sermos educados para fazermos o que é certo e não fazermos o que é errado. Isso é uma coisa. A educação nos moldes daquela educação que é, vamos dizer, trabalhada para os encarnados na superfície, onde nós estamos agora. Mas outro processo é lidar com aqueles que estão como que fomentando certo tipo de prejuízo para a humanidade. E para lidar com eles, só grupos assim que estão estudando e trabalhando há um certo tempo, obtendo familiaridade. Vocês entendem o que é mediunidade de parceria agora? Se eu quero ajudar na questão do feminicídio, na prevenção, eu não posso esperar que os céus tragam certos espíritos, porque eles não vêm. Eles estão nas entranhas do planeta. E para tirá-los dali, passando para a reunião mediúnica e levá-los depois para o lugar mais próprio, isso demanda técnica. Vocês entendem? Mas isso já se faz. Vocês entendem mediunidade de parceria? Entendem a ideia do telefone tilintando daqui para cá? O que nós queremos cuidar hoje? Dos suicidas, das crianças dentro do espectro autista, que são um grande desafio do ponto de vista da medicina, do amor da família e das reuniões mediúnicas, sérias, como Kardec chamava. Vocês entendem isso? Para nós terminarmos, porque eu não consegui. Tentei até o minuto anterior, mas o ponteiro grande dos dois relógios, porque se fosse um só, eu me valia do que ficou parado. Me basearia nele, não é verdade? Queria dividir com vocês, eu vinha conversando com meus médiuns de transporte, não é? Agora há pouco, mas isso tem a ver com o nosso tema. Olhem que coisa interessante. Livro dos Espíritos, 162 anos, agora no 18 de abril. Portanto, nós tivemos tempo para ver o Espiritismo avançando. Qual é a origem da doutrina espírita? Jesus. Ele não é o Consolador prometido? Quem prometera? Jesus de Nazaré, o governo da vida. Só para vocês terem uma ideia melhor sobre Jesus, para não esquecerem, porque nós pensamos que conhecemos alguma coisa, não conhecemos. Conhecemos muito pouco. No livro A Caminho da Luz, que é um livro astro, dos 88 também. Numa altura, Emmanuel diz que há 4,5 bilhões de anos, Jesus recebe de Deus a outorga divina para gerenciar os destinos do planeta e da sua humanidade. Nós. Ele veio há 2.000 anos. Mas vocês fazem ideia numérica o que é 4,5 bilhões de anos? Ele já era crístico. Vocês entendem? Crístico é o espírito no auge de tudo que a gente possa conceber. No livro dos Espíritos nós não vimos espíritos de ordens diferentes? Nós não vimos a ideia de espíritos puros, puríssimos? Jesus é o auge de qualquer escala evolutiva espiritual. E é a esses espíritos que Deus oferece comandos, governos,
constituições de orbes e gerenciamento de todas as leis que regem os destinos daquelas pessoas, daqueles animais, daqueles vegetais, minerais, lembrando que o ser evolui do átomo ao arcanjo. Isso é tipicamente uma ideia da espiritualidade para nós. E aí nós nos lembramos que, como isso aqui é um hospital, não é um hospital. Ah, então todo mundo aqui é doente? Lamento. A minha filha não gosta quando eu digo isso. Pai, eu estou ótima. Aí tem gente que quando eu digo isso, mas eu fiz ressonância, tomografia, PET scan, eu fiz exames de sangue, o doutor disse assim, está tudo bem. Volta daqui a 3 anos, você não tem nada. A sua dor de cabeça deve ser tensional. Toma aqui umas gotinhas de Rivotril. Conhecem, né? Riram porque conhecem. A ideia qual é? Aqui é um grande hospital. Não se iludam. Ah, então nós vamos ter alta quando? Vai depender do esforço que cada um fizer. É individual isso. Ah, eu quero estagiar em Júpiter. Então, cuida de você. Transforme-se. Virtudes em detrimento dos vícios. Não tem outro caminho. Por isso que o Evangelho falou disso o tempo todo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí a gente lembra. Doença mental tem bastante aqui? Sim. A gente podia falar nisso no ano que vem. Loucura e obsessão. Doença mental e espiritismo. Por que eu estou comentando isso? Porque esse grupo trabalha já há muitos anos. E o que mais chega no grupo espírita, no atendimento fraterno, ou acolhimento fraterno, é doentinho mental. Tem esquizofrenia? Tem. Tem toque? Tem. Obsessivo-compulsivo? Tem bipolaridade? Tem. Mas o que tem mesmo é depressão e crianças dentro do espectro autista, que vem aumentando muito em número. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma criança nascida viva com autismo para cada 15 mil crianças normais. Estatística da Organização Mundial de Saúde de um mês atrás, uma criança dentro do espectro para cada 54 crianças nascidas normais. Isso tem um sentido espiritual, porque não há doença nenhuma importante que não seja espiritual. Não há. Ah, mas e o câncer? Não é do corpo? É, mas vai ver de onde vem. Vai ver o que gerou uma multiplicação celular anômala e um crescimento tumoral em 6 meses ou 1 ano. São questões espirituais. Mas isso é tema, então, para 2020. A outra questão é a questão essa. Reuniões mediúnicas para ajudarmos os doentes mentais com maior gravidade. E aí o que acontece? É uma experiência de um grupo, e de alguns poucos grupos por aí afora. E aí o que acontece? Uma vez eu estava na Colômbia, alguém lembrou do país, para um evento espírita nacional colombiano. Encontrei com um psiquiatra argentino que eu conheci ali, na mesma casa que nos acolheu os dois. E conversamos muito. E ele, como psiquiatra, ele tinha um doente chamado Christian, que era um problema grave desde pequeno. Os pais enlouquecidos faziam coisas dentro de casa que nós nunca tínhamos visto, e o filho acompanhou aquilo tudo e adoeceu. E o Sabino, meu amigo, psiquiatra, tentando cuidar dele até como pai, para de alguma maneira afetivamente substituir pais muito equivocados, para dizer pouco. E aí ele falou, Sérgio, você no seu grupo podia ajudar o Cristian? É a minha maior preocupação. Eu falei, Sabino, vem para o Rio. Os argentinos amam o Rio de Janeiro. Venha conhecer o Pão de Açúcar, o Corcovado, e você vai conhecer as reuniões. E nós vamos atender o Christian com você presente. Ah, dito e feito. E o que ele viu na reunião, ele chorava de emoção. E aí, para atender o Christian, nós fomos no Egito Antigo. Então, tem muitas histórias aí. Por quê? Para o doente grave de hoje, tudo isso foi como que se consolidando ao longo dos séculos, para os resultados atuais, especialmente quando são casos mais graves, como era o caso do Christian. E aí, uma vez o Sabino disse assim, Sérgio,
você precisa levar isto, a experiência desse grupo, a fórum adequado. O que ele quis dizer como especialista? Porque a minha área é outra. Eu sou clínico geral e cardiologista. Ele era o psiquiatra. E aí ele disse, Sérgio, existem encontros mundiais de psiquiatria, de saúde mental. Aí ele me ajudou a ver na internet, o seguinte era no Panamá, não dava mais tempo. O outro foi na China. Lembra que eu falei de Beijing? Congresso Mundial de Psicoterapia. Aceitaram, isso foi há 11 anos atrás, em 2008, eu me lembro, porque a minha esposa estava grávida da Luísa, que hoje tem 11 anos, larguei tudo e foi porque eles aceitaram. E aí eu fui falar, era um ano de crise, lembra de 2008, crise econômica? Era para ter 6 mil, tinham 3 mil e poucos especialistas de saúde mental do mundo todo. E eu fui falar de centro espírita, de mediunidade, de reunião mediúnica, de abordagem espírita das doenças mentais. E as pessoas de olhos abertos, arregalados. O que é isso? Nunca ninguém ouviu falar naquilo que eu estava comentando. Falei tudo muito simples, muito apropriado para quem não tem ideia, não é? E aí ali criou-se algumas sementes. O que eu fiquei fazendo depois disso? Trabalhando, mas ao mesmo tempo atento à ideia de quê? De podermos buscar outros encontros. Aí aconteceu Madrid 2014, Congresso Mundial de Psiquiatria. Enviei e eles aceitaram. Eu fiquei surpreso, porque psicoterapia é uma coisa, psiquiatria é muito mais, vamos dizer, fechada num certo sentido, mas se mostrou aberta a uma ideia nova. 6 mil pessoas. Psiquiatras, psicanalistas, psicoterapeutas e psicólogos. Área de saúde mental do mundo todo. Tudo olho arregalado. Sementinha espírita. De quem é o mérito? Kardec. O Consolador, Jesus, os médiuns, que se dedicam com todo esforço a bem da saúde humana nos moldes do atendimento mediúnico. Pois bem, e a outra ideia do mérito, os comitês científicos desses congressos da atualidade, que veem com uma certa propriedade ideias completamente novas em relação ao que eles conheceram na história da psiquiatria até hoje. Vocês entendem? Pois bem, México, Cidade do México, o Congresso de 2018, setembro, aceitaram. E recebi, antes de embarcar, 2 dias antes, o aceite do novo Congresso Mundial de Psiquiatria, que vai ser agora em Lisboa, no final de agosto. Qual é a tônica? Abordagem espírita ou espiritual da doença mental, envolvendo os maiores diagnósticos, os diagnósticos mais importantes e mais frequentes no campo da saúde mental. Então, quando a gente lembra da importância do centro espírita nos 2 lados da vida, primeiro porque ele está na interface entre os 2 planos, reunindo encarnados e desencarnados, sempre. Mas mais uma ideia, a partir do uso dos recursos que o Espiritismo nos vem ensinando, nós podemos semear as coisas novas que mudarão o mundo no futuro. Alguma dúvida disso? Qual é a origem? Não é Jesus? Então, se tem interface do Espiritismo com a medicina, tem do Espiritismo com o direito, o Espiritismo com a pedagogia, as escolas espíritas. Qual é a ideia? É luz pura que vem chegando para a humanidade, numa ideia de uma transformação progressiva, que significa progresso para todos nós. Muito bem, vocês me perdoem ter avançado um pouquinho. Fiquei no primeiro slide, gente. Eu só me dou conta disso no fim. Eu trouxe o passador de slides, tem até um tal de laser, não é? Para a gente ir mostrando. Ficaram. Para quando? Para o ano que vem. Não, agora não. Por causa... Eu tenho o maior prazer de estar com vocês e de podermos ver junto questões que são de vocês também. Nós precisamos dividir esse conhecimento, porque isso é motivação para viver. É motivação pela sanidade mental de todos nós,
de fazermos as melhores escolhas. Olha, eu preciso, diante do conflito, se eu vou por aqui, eu vou por ali, eu preciso me abastecer da luz do Evangelho, da literatura espírita cristã, para que eu decida melhor hoje do que eu fazia antes. Porque se hoje eu tenho adversidades, eu vivo questões difíceis às vezes, doenças, limitações, angústias, eu sei que foi o que eu vivo hoje pelo que eu semeei no passado. Então a nossa importância hoje é essa duplicidade. Nós estamos colhendo o que a lei de justiça nos encaminhou. Mas ao mesmo tempo hoje eu posso semear diferente. E aí eu sei que a colheita futura será abençoada e feliz. E quando a gente traz essas questões, é para que a gente se dê as mãos, para que a gente se sinta, vamos dizer assim, uma família só. Que a gente saiba que a gente pode contar uns com os outros. E nós todos podendo contar com uma espiritualidade linda que está na casa espírita e está em todo o projeto de redenção da nossa humanidade. Vocês perceberam que se deixar eu vou continuar falando, não é? Então eu vou me conter, vou agradecer a todos vocês, dizer de novo da minha alegria de estar no caminho da luz, reencontrar muitos de vocês e conhecer pessoas novas e queridas, como vamos fazendo agora. Se tudo correr bem, até 2020. Muito obrigado pelo carinho de vocês.